O padre Gumpel declara a Zenit que tais revelações confirmam o que sabíamos há tempo. No entanto, acrescenta, não tínhamos conhecimento do modo tão direto, explícito e concreto da maneira em que Oshuto foi influenciado pelos soviéticos. Na segunda parte de suas revelações, o general Pacepa sustenta que se encontrou em Genebra com o então Monsenhor Agostino Casaroli, futuro secretário de Estado, para facilitar um modus vivendi entre a Santa Sé e a União Soviética, e haveria tido inclusive uma oferta de dinheiro. Para Gumpel, toda esta parte é muito difícil de crer. Ainda que devo admitir que pessoalmente fui muito cético sobre as Ostpolitik, e não somente pelo que sabia do mundo comunista, mas também pelo que diversos cardeais, que viviam na parte ocupada pelos russos, me haviam dito. Graças aos contatos diretos que tinha com os cardeais Alfred Benz de Berlim, Laszlo Lekay e Joseph Minzenti da Hungria, sublinha, posso dizer que os três eram muito contrários à Ostpolitik. Não queriam ouvir falar dela. O padre Gumpel explica que há que ser extremamente prudente e tentar verificar os fatos. Há perguntas sobre as que não temos resposta. Por exemplo, quando se encontrou com Casaroli? Em que hotel? Por exemplo, ele diz que há documentos no Arquivo Secreto Vaticano, documentos escritos por quem? Dirigidos a quem? Datados quando? Que tipo de documentos? Etc. Definitivamente, conclui, há que levar em conta que os espiões devem justificar sua existência, e devem dar valor também a coisas de escassa ou nenhuma importância. Muitas vezes não são sérios e em alguns casos inventam coisas. Link na descrição. Naturalmente que você não verá essa notícia em sites secularistas, que ainda repetem a mentira velha do Papa de Hitler. O máximo que obteve-se de sua santidade foi uma locução, no Natal de 1942, na qual, sem especificar quem eram as vítimas, apontou as centenas e os milhares que, sem falta ou culpa alguma, talvez apenas em razão da sua nacionalidade ou raça, foram marcados pela morte e pela progressiva extinção. O reino da mentira não tem fim. Vejamos o que falam historiadores judeus como David Dalin. Em um artigo publicado no diário italiano El Avvenire, o destacado historiador judeu David G. Dalin afirma que a verdadeira história deixa em evidência que o Papa Pio XII foi um aceso defensor dos judeus e um crítico do nazismo, e aqueles que o criticam do contrário são ex-sacerdotes ou ex-católicos que têm contas pendentes doutrinais com o Papa Pacelli. No artigo intitulado Eu, Judeu por Pio XII, Dalin afirma que qualquer leitura honesta e completa das fontes demonstra que o pontífice foi um tenaz crítico do nazismo, e indica que estranhamente todos aqueles que o caluniam são ex-sacerdotes ou cristãos afastados da igreja, mas novos documentos provam que o Führer desconfiava da Santa Sé precisamente porque escondia os rabinos. O artigo do historiador surge à raiz de que nos últimos 18 meses foram publicados 9 livros sobre Pio XII, dos quase 4 são em defesa do Papa, e 2 se ocupam dele somente no interior de um amplo ataque contra o catolicismo. Apesar disso, são os livros que caluniam o Papa os que receberam maior atenção da imprensa, particularmente o Papa de Hitler. Um livro amplamente comentado e lançado no mercado, diz Dalin, para quem curiosamente, quase todos aqueles que hoje se encontram nesta linha, desde os ex-seminaristas John Corvel e Gary Wills, até o ex-sacerdote James Carroll, são católicos os saídos da igreja ou críticos em sua relação com ela. Link na descrição. Parece que o sentimento de solidariedade cristã e indignação humana contra os assassinatos em massa é relativamente limitado. Pelo contrário, parece que seu nível de conhecimento sobre o assunto, associado à honestidade intelectual, é bastante limitado. Quer que eu te meta mais bibliografias, para você calar sua boca e ser forçado a estudar? Que tal ler Gordon Thomas, Os Judeus do Papa, o plano secreto do Vaticano para salvar os judeus das mãos dos nazistas? Ou que tal você ler Dan Kuzman, Um Judeu, Conspiração contra o Vaticano, em que Hitler simplesmente queria invadir o Vaticano e capturar o Papa Pio XII, por conta de sua política antinazista? Não deveria ser a Igreja Católica uma força ética e uma reserva moral do Ocidente, de quem espera-se que haja em favor das vítimas justo nesses momentos terríveis? Estou mostrando justamente isso, através de fontes sérias. Já você é só propaganda de difamação. Você coloca então que toda a associação da Igreja Católica com o nazifascismo foi para sobreviver e se proteger dele, não? Engraçado, onde está a ética e a moral nesse ponto, de supostamente fazer o que se acredita certo independentemente do perigo que isso te coloque? Se o pai de Ratzinger era antinazista, por que deixou seu filho ir para a juventude hitlerista? Nunca pensou em ir contra isso? Contra a doutrina maluca que seu filho iria se deparar? Em fugir ou se negar a isso? Baseado em que você diz que a ditadura militar argentina matou 9.000 pessoas, por qual motivo fez desaparecer 21.000? Tal número tem respaldo não só pela justiça argentina, como o próprio Videla, presidente-general do período, o confirmou em uma de suas confissões.
Aliás, aproveitando o tópico, já vi você sempre querer minimizar as ditaduras latino-americanas, como o Brasil, enquanto postula que o maior grau de perversidade da história humana já visto foi na URSS, Cuba, China e Camboja, todos, curiosamente, com regimes socialistas. Você já falou que no Brasil não passou de 400 pessoas o número de mortos e torturados. Sinto muito, mas isso é, no mínimo, ingenuidade ou postura tendenciosa às Forças Armadas. Te faço a seguinte indagação: se a Argentina, com 6 anos de ditadura, é responsável pela tortura, morte e perseguição de 30 mil pessoas, como que em 21 anos no Brasil o número seria 400? Que base você toma, sendo que na terra tupiniquim nunca teve-se acesso aos arquivos militares, diferentemente de Uruguai e Argentina, por exemplo, países notadamente rígidos juridicamente com o período? Ademais, eu acho lamentável o seu relativismo, Conde. Compreendo sua repulsa ao socialismo e suas ditaduras, o quanto isso parece te enojar, mas fica perceptível que são apenas tais regimes, e o nazifascismo, que ganham suas mais vorazes críticas, como se só neles estivéssemos falando de gente. Isto é, parece que os que morreram em outros eventos não são tão dignos, assim, de sua solidariedade cristã, tais como as atrocidades no Vietnã, ditaduras latino-americanas, implantadas pelos Estados Unidos, Hiroshima e Nagasaki, Caxemira, Guerra da Coreia, Malvinas, Iraque, Afeganistão, Chechênia, Golfo, entre tantos outros. Isto posto, é evidente que você não se preocupa com gente, pelo contrário, é altamente seletivo para demonstrar compaixão, que depende sob qual tipo de guerra, regime tais pessoas padeceram. Se existe um céu e um inferno, lamento em dizer que não acho que seu destino será o primeiro. Você, como tantos cristãos, envergonham o nome e a história de Jesus Cristo, que pregou, acima de tudo, a tolerância, o pacifismo, anti-escravismo e amar a todos igualmente sem qualquer distinção. E ainda sobre essa sua relativização, Conde, de ficar sempre se agarrando em quantos morreram para então decidir se irá ou não demonizar um fato guerra, regime com sua fúria implacável, te deixarei com a seguinte mensagem sobre a ditadura civil-militar brasileira, na qual teve forte apoio da Igreja novamente. Veja, você, não se tem uma ditadura de acordo com a quantidade de pessoas que morreram, ou que foram torturadas, ou que foram presas ou que desapareceram. O fato é que o Estado virou um estado de terror, de exceção, não garantiu isonomia aos seus cidadãos, não garantiu aos seus cidadãos o direito de se manifestar livremente e de se colocar, inclusive, de forma contrária ao regime. Ah, mas fez-se o embate ao comunismo, que era uma ameaça real naquele tempo. Todos os que foram presos ou torturados eram envolvidos com guerrilha ou coisa que o valha. Isto não é verdade, isto não é verdade. Muitas das pessoas presas, torturadas e seviciadas pelo regime, não estavam diretamente associadas a qualquer tipo de movimento. Poderiam até ser simpáticos, teóricos, mas tiveram a sua vida devastada e famílias foram destruídas por um regime que colocou todos em uma régua, e colocou todos aqueles que estavam do lado de lá, como inimigos a serem eliminados, e não se consegue calcular o prejuízo que isso traz para o país, econômico, social, e quantas possíveis lideranças e ideias futuras morrem no ninho. Isto é, parece que os que morreram em outros eventos não são tão dignos, assim, de sua solidariedade cristã, tais como as atrocidades no Vietnã, ditaduras latino-americanas, implantadas pelos Estados Unidos. Os 300 terroristas mortos durante o regime militar não são dignos de pena ou de compaixão. Queriam implantar aqui uma imitação do regime comunista soviético, cubano, chinês ou norte-coreano. Por que teria pena de pessoas que pegaram em armas para implantar uma ditadura bem pior? Falando em atrocidades no Vietnã, parece que você é que tem uma visão seletiva da realidade. Desde que os americanos desocuparam o país, a ditadura comunista vietnamita matou cerca de 1 milhão de pessoas, mais do que toda a guerra do Vietnã. O Laos e o Camboja viraram verdadeiros cemitérios de pessoas inocentes, com uma perda populacional de 3 milhões de pessoas. Claro que isso não conta na sua visãozinha comunista seletiva. Vamos comparar, já que você é covarde. Um regime que mata 300 terroristas não pode ser equiparado a um regime que mata milhões de inocentes. Se você não sabe a diferença, eu digo, você é um mentiroso psicopata, para dizer o mínimo. Hiroshima e Nagasaki, Caxemira, Guerra da Coreia, Malvinas, Iraque, Afeganistão, Chechênia, Golfo, entre tantos outros. Como se você ligasse para estes povos naturalmente. Isto posto, é evidente que você não se preocupa com gente, pelo contrário, é altamente seletivo para demonstrar compaixão, que depende sob qual tipo de guerra, regime tais pessoas padeceram. Quem está sendo seletivo nas fontes, nas informações, nos fatos, é você, não eu. Eu mostro os fatos e os comento.
Você precisa inventar uma realidade paralela para sustentar suas mentirinhas de ódio anticatólicas ou anticristãs. É você, não eu. Se existe um céu e um inferno, lamento em dizer que não acho que seu destino será o primeiro. Você, como tantos cristãos, envergonham o nome e a história de Jesus Cristo. Você envergonha o conhecimento histórico, porque de história você é um analfabeto completo. Não é interessante que você julga os cristãos a partir de espantalhos e mentiras históricas? Lamento, o inferno te espera, junto com sua ignorância vergonhosa e palpiteira sobre o assunto. Está sendo fácil destruir cada mentira sua. Até porque você não tem leituras profundas sobre o assunto. Eu tenho. Que pregou, acima de tudo, a tolerância, o pacifismo, anti-escravismo e amar a todos igualmente sem qualquer distinção. Jesus Cristo não era pacifista ou tolerante com a hipocrisia, ou quando a defesa da verdade estava em jogo. Ademais, Jesus Cristo não era esse maconheiro comunista que você retrata. Ele também falava de justiça e de inferno. Ele era o príncipe da paz, mas não veio trazer a paz, e sim a espada. Ou seja, ele era justo. Lê os evangelhos ou sua opinião sobre o assunto é mais leiturinha de Wikipédia. E ainda sobre essa sua relativização, conde de ficar sempre se agarrando em quantos morreram para então decidir se irá ou não demonizar um fato. Guerra, regime com sua fúria implacável. Não é engraçado que você não gosta de admitir comparações? Vejamos, uma ditadura que mata 300 terroristas amados, por você não é o mesmo que defender um regime que mata 20 ou 30 milhões de inocentes. Sim, rapaz, números contam sim. Não são estatísticas, são pessoas. Um regime que reprime tão violentamente a população não pode ser equiparado em outro que reprime tão brandamente. E isto porque não há equiparação entre 300 terroristas mortos, financiados por serviços de inteligência de Cuba, KGB e outros demais regimes totalitários, com os milicos que deram cabo desses vagabundos. Vai mentir de novo também? Naturalmente que você não gosta de fatos ou números. Porque no fundo, você defende esses regimes mais assassinos. Então qual sua moral em combater os regimes menos assassinos? Te deixarei com a seguinte mensagem sobre a ditadura civil-militar brasileira, na qual teve forte apoio da Igreja novamente. Não se tem uma ditadura de acordo com a quantidade de pessoas que morreram, ou que foram torturadas, ou que foram presas ou que desapareceram. Não é engraçado que este patife notório encha a boca para falar da ditadura mais sanguinária da América do Sul, inflando os números, enquanto agora muda o discurso e diz que os números não contam para definir um regime de terror. O fato é que o Estado virou um estado de terror, de exceção, não garantiu isonomia aos seus cidadãos, não garantiu aos seus cidadãos o direito de se manifestar livremente e de se colocar, inclusive, de forma contrária ao regime. A maioria dos brasileiros não sentiu esse terror no regime de 64. Pelo contrário, milhares de pessoas foram às ruas pedir que os militares interviessem no caos social criado pelo governo de João Goulart. Vamos analisar essa história mentirosa do terror. A maioria das pessoas em 1964 até 1984 viveu sua rotina sem ser incomodada. Não sofreu um tipo de violência sequer. Aliás, o Brasil experimentou a maior taxa de crescimento de sua história, saindo da 30ª econômica mundial para a 8ª, e a população saiu da miséria. Vamos mais aos fatos. As ruas do Brasil eram mais seguras e só uma minoria bem diminuta, de fato, sofreu algum tipo de repressão política. Vou mais longe ainda. A ditadura militar financiou muita gente da esquerda, vídeos filmes da Embrafilme, porno chanchada, tudo financiado pelo governo militar. Onde está o terror ou a repressão do regime aí, que admitia, inclusive, um partido de oposição, como o MEB? Vai estudar, porque você não passa de um idiota ignorante no assunto. Sem dúvidas, cara, não é possível. Ele é pago para dizer todas essas aberrações. Uma pena que alguém com, aparentemente, tanto conhecimento acadêmico, se sustenta no ódio acumulado durante a vida, religiosidade fervorosa e na defesa por um valor de mundo que é dos interesses da burguesia, por mais que, ironicamente, ele não faça parte dela. Keynes era socialista por acaso? Barack Obama e o governo norte-americano, ao comprarem 80% da AG, antes que ela quebrasse, são socialistas? Engraçado que, no auge da crise nos Estados Unidos em 2009, e após a falência do banco americano Lehman Brothers, economistas do primeiro time recomendaram ao presidente americano a estatização provisória do sistema financeiro. Eles não eram comunistas, revolucionários ou radicais. Eram fervorosos adeptos da economia de mercado, uma economia que precisou negar, nesse momento, seus princípios mais sagrados para sobreviver. Se alguém é hipócrita aqui, não parece ser o Daniel, mas sim o neoliberalismo e seus asseclas. Haha, você que é um louco psicopata e um perigo para a sociedade. Você mente, falsifica a história, distorce as fontes e eu sou o psicopata? Tá bom. Para começar, já mostra o quão hipócrita é seu espírito cristão.
ao dizer em um momento que morreram inocentes. E na ditadura militar brasileira, eram terroristas que mereciam a morte. Não é hipocrisia não, Cocozinho, é verdade histórica. Hipócrita é você, que não admite a verdade. Sua barbárie me enoja. Claro, a verdade histórica causa nojinho a você. Tome Rivotril que passa.